É importante salientar, né, que esta realização deste evento resulta da solicitação formulada pela Controladoria Geral da Alesc, na pessoa do Dr. Marcos Flávio Ghisoni, o qual encontra-se ausente por problemas de saúde, a quem desejamos rápida e plena convalescença, e também que é representado aqui por membros da Controladoria, né, dessa equipe distinta da Controladoria Geral da Assembleia Legislativa. O painel terá duração de 2 horas, ele será constituído por uma mediadora e 3 painelistas, cujos convidados são profissionais consagrados por seus reconhecidos e vastos conhecimentos em suas áreas de atuação e por valiosos préstimos ao programa Educando Cidadãos. Assim, passamos a compor, então, a mesa que conduzirá os trabalhos desta tarde. Convidamos para subir ao palco para exercer o papel de mediadora deste painel, substituindo a, então, escalada Verônica Pacheco, que não pôde vir por motivos de força maior, a doutora Luciana Merlin Bervian, a qual passo uma breve apresentação. Doutora Luciana, doutora em Administração pela Univale, com formação em Gestão e Carreira, construída na interseção entre ensino superior, liderança institucional e desenvolvimento estratégico. É mestre em Administração pela UFSC, pós-graduada em Desenvolvimento Gerencial, com uma trajetória de mais de 20 anos dedicado à educação, à governança universitária e ao fortalecimento de práticas organizacionais sustentáveis. Possui pós-graduação em Controladoria, Compliance e Auditoria pela PUC do Rio Grande do Sul, com atuação em temas emergentes de conformidade, integridade e controle organizacional. Desde 2002, atua com gestão de ensino superior e pós-graduação, tendo exercido funções de coordenação nos cursos em bacharelado e tecnólogos, presenciais e EAD, e a direção de negócios. Desde 2018, é secretária executiva da Fundação Univale e integra os conselhos superiores da universidade desde 2010. Para também participar dessa mesa de debates, como primeiro painelista, convidamos, então, o Alberto Bial, a quem agradecemos enormemente pela sua presença, disponibilidade de vir lá do Ceará para participar deste evento, como colaborador. Alberto é formado em Educação Física e possui uma trajetória consolidada de mais de 50 anos de dedicação ao esporte, atuando como técnico de basquete, gestor, consultor esportivo, educador e palestrante. Sua carreira começou aos 6 anos de idade como atleta e aos 18 já exercia a função de treinador. Desde então, construiu uma trajetória marcada por liderança, disciplina, ética e compromisso com o desenvolvimento humano. Ao longo de sua carreira, foi técnico de importantes clubes do cenário esportivo nacional, como Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco da Gama, entre outros. Atuou por 4 décadas como professor e técnico da Marinha do Brasil, contribuindo significativamente para a formação cidadã de jovens e militares. Além de sua atuação esportiva, Bial também se destaca como palestrante e comunicador, com passagens por diversas instituições e empresas, entre elas Petrobras, TEDx, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de Fortaleza, Solar, Coca-Cola, entre outros. Eis então a apresentação do Alberto Bial, ilustre irmão do nosso querido Pedro Bial também. Perfeito. Dando continuidade, então, à formação da nossa mesa, convidamos a doutora Júlia Flores Schutt. Doutora Júlia possui uma trajetória acadêmica e profissional de destaque no campo do direito, com atuação voltada à ética, à integridade institucional, ao combate e à corrupção e à formação cidadã. É bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com graduação concluída entre 2006 e 2011,
Desde 2014, exerce a função de promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, desempenhando papel essencial na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais. Com foco permanente na qualificação profissional, concluiu pós-graduação em Inteligência Artificial aplicada ao Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público, instituição na qual atua como professora desde junho de 2021. Entre 2020 e 2021, cursou mestrado em Direito Penal e Segurança Pública na Universidade de Salamanca, na Espanha. Na mesma universidade, concluiu seu doutorado em Direito Penal e Segurança, em 2024, aprofundando sua expertise em temas relacionados à justiça penal, políticas de segurança e controle institucional. Atualmente exerce as funções de destaque no âmbito nacional como membro auxiliar da presidência do Conselho Nacional do Ministério Público e como integrante do grupo de trabalho sobre a atuação do Ministério Público em casos de recuperação judicial e falências de empresas. É autora do livro Desperdício do Compliance Criminal no Brasil, de 2024, no qual propõe uma análise crítica sobre a aplicação do compliance no país, especialmente no contexto das instituições públicas e empresariais. Seja bem-vinda, doutora Júlia. Bom, então, como nosso terceiro painelista, convidamos para compor a mesa, doutor Stefano Garcia da Silveira. Doutor Stefano Garcia da Silveira é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com formação concluída em 2012. Atualmente é mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, com previsão de conclusão em 2025, onde desenvolve pesquisa com foco no papel institucional do Ministério Público e na efetivação de direitos fundamentais. É promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, com uma destacada atuação na comarca de Guaramirim. Além disso, exerce a função de diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF, do Ministério Público Catarinense, onde lidera iniciativas de capacitação técnica e formação ética voltadas para membros e servidores do Ministério Público. Participa de diversos conselhos e grupos técnicos com interface direta com políticas públicas e cidadania, incluindo o Conselho Consultivo de Saúde Pública, Conselho Consultivo Operacional Técnico, Grupo de Enfrentamento às Demandas Climáticas. Até 2023, integrou o Grupo de Trabalho sobre População em Situação de Rua, coordenado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, evidenciando sua preocupação com grupos vulneráveis e inclusão social. Obrigado, doutor Stefano, pela presença. Sem maiores delongas, então, eu já passo a palavra para a doutora Luciana Merlin Bervian, para exercer, então, os trabalhos de mediadora nesse painel, que está sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, aqui da LESC, e ficará também disponível para todos aqueles que desejarem obter acesso a esse conhecimento, porque nós sabemos de muitas pessoas interessadas que não puderam se fazer presentes, tendo em vista por N situações, né, mas que certamente teremos um público também à distância acompanhando os nossos trabalhos hoje aqui. Desejamos a todos uma excelente tarde de aprendizado. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra poder estar mediando esse grande trio aqui. Um assunto que é apaixonante. Sou suspeita em falar, porque desde que a gente vem trabalhando, e inclusive desde que eu fui apresentada ao Educando Cidadãos, é um tema que, a cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais e entendendo o quanto ele é importante para o nosso cotidiano e a nossa vida, né? Não só nossa vida cidadã na sociedade, mas a nossa vida cidadã dentro das nossas empresas também, né? Empresas, órgãos públicos, instituições e tudo mais. Então, como dito pelo nosso cerimonial, esse painel ele é o painel Educando Cidadãos, Criando Cidadanias, promovido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina e pela Escola do Legislativo, no âmbito da Semana Estadual de Combate à Corrupção. Inclusive, hoje é o dia importante, né, dia 27, uma data importante para se
conversar, dialogar, refletir sobre a questão da corrupção. E justamente esse é o objetivo do painel, é trazer essa reflexão, fazer com que a gente, enquanto cidadãos, nos conheça, né, nosso papel na sociedade, e justamente debata esses temas, não só em momentos como nós estamos agora, num evento, mas que a gente leve isso para dentro das nossas casas também, para as nossas famílias, para as crianças que estão constituindo o nosso futuro da sociedade, que são os responsáveis, né, por corrigir os erros que a nossa geração está cometendo, não só na cidadania, mas em outras questões também. Então, o nosso papel hoje, no mínimo, é fazer com que esse debate ele seja compartilhado o máximo possível, conversado o máximo possível, para a gente consiga atingir o nosso público-alvo, que, ao meu entender, é esses jovens, essas crianças que vão nos representar na sociedade enquanto a gente vai estar bem velhinho, né, para a nossa sociedade ser uma sociedade melhor. Bom, a dinâmica da nossa tarde, nós vamos então ter os três ilustres debates, que eu tenho certeza que vão agregar muito para a gente. Nós vamos trabalhar iniciando com uma rodada de conversa de até 20 minutos cada um. Eles têm uma sistemática diferente, personalizada de cada um, mas eu tenho certeza que a gente vai ter uma tarde bem proveitosa, vai passar super rápido, então vamos aproveitá-los bastante. Depois a gente abre para uma roda de conversa, um diálogo, de uma forma muito informal. A gente falava antes, inclusive, que a informalidade, o estar à vontade, a gente conversa melhor, a gente reflete melhor, e as nossas ideias, as mensagens, elas são mais bem transmitidas, e esse é o nosso objetivo. Então, para a gente começar a nossa conversa, a nossa tarde de provocações, a gente convida o doutor Stefano, nosso promotor de justiça, para fazer a sua explanação. Obrigado. Alô, alô. Obrigado, Luciana. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde para quem estiver assistindo também. Eu estava conversando com minha esposa há alguns dias, eu agradeço o Stang pelo convite para participar, e o Ghisoni também, para participar desse painel. E eu estava conversando com minha esposa dizendo que eu estava num painel que me colocaram ali com o Alberto Bial, treinador conhecidíssimo, referência do basquete nacional, daí depois a gente descobre que ele é atleta desde os 6 anos de idade, aos 18 já era treinador. A Júlia Schutt, que está lá no Conselho Nacional do Ministério Público, fez mestrado em Salamanca, salva criancinhas antes do almoço, é triatleta. E eu fico assim, que isso, cara? Eu tô lutando para ir na academia uma vez por semana. Ali, o mestrado eu tô lutando ali para terminar também. Aí bota a Luciana aqui também, que é doutora pela Univale, eu tô aqui já com a pressão de apresentar minha dissertação, eu fico ali assim, né, com receio. Mas é uma grande gratidão de fazer parte desse painel e de falar com vocês um pouco sobre esse tema que me foi confiado, né, sobre uma construção de uma cultura ética, e depois esse título chique da banalidade do mal à responsabilidade cidadã. Eu quero começar essa reflexão com vocês. Eu estava hoje de manhã pensando o que eu ia trazer para conversar com vocês a respeito, e eu ia fazer essa piada ao final, mas assim, eu sou pai de uma menina de 8 meses, e eu falo assim, né, como você sabe que é que nem eu também fazia crossfit, e daí, como você sabe que alguém faz crossfit? Ele vai te convidar para fazer crossfit 2 minutos depois, é que nem o beach tênis. Como você sabe que eu sou pai? Eu vou falar que eu sou pai em algum momento para você, sabe? Eu tava tomando café da manhã ali, e a minha esposa faz parte desses grupos de mães, né? Tem uns 150 grupos de mãe que ela tem no WhatsApp, e eles estavam perguntando sobre contratação de babá. E ela começou a relatar para mim que a conversa dali não estava sobre como fazer a contratação direito ou não, mas era como dá para contratar por MEI, muito embora a lei não permita, como daí a outra fala que não adota, prefere não pagar por Pix, porque daí pode, porque daí a minha esposa nem entendeu por que ela não usa o Pix é tão bom, assim, ela assim, ela não adotava o Pix, porque meu marido atua na área, ele fala que vale a pena o risco, às vezes cai na justiça trabalhista. Eu fiquei olhando, a gente ficou olhando aquilo, e minha esposa, eu vi que ela não estava mais me respondendo, ela estava tentando responder, ela também da área jurídica, assim, ela toda certinha, e ela assim, tá, como é que eu
como é que eu vou falar que a gente tem visão de mundo diferente aqui? Como é que eu posso, né, dizer que ela está errada sem chamar, sem xingar ela, né? A dificuldade dela era de como é que ela não podia xingar, né? Como também agregar essa pessoa e ver assim, olha, né? Talvez isso eram mulheres, né? Um grupo de mulheres. Como é que talvez tu possa garantir para uma babá que ela possa ter um seguro para eventualidades no seu emprego? Como tu possa garantir uma previdência para que ela possa se aposentar no futuro, um FGTS para que ela possa sacar em eventualidades? Né? Como dizer isso, né? E ali a questão não era um grupo onde o pessoal tinha condições. Todo mundo estava ganhando muito bem ali, assim, vamos botar, podiam pagar com a CLT, podiam fazer a inscrição, mas estavam focados na cultura da vantagem. Daí, enfim, se arrumando, eu falei, olha, vou usar isso daí de exemplo na palestra hoje. Né? Tem que usar mesmo, tem que usar mesmo. Assim, eu trago essa reflexão, assim, como a gente... Quem assistiu a palestra do Clóvis ontem falava que quando a gente está no meio de uma cultura em que não há, digamos... para ele, para algumas culturas, é inconcebível a gente imaginar a cultura da vantagem, como o exemplo das pessoas que quem chega cedo estaciona mais longe no estacionamento para permitir que as pessoas que chegam em cima da hora, por eventualidades, possam também se estacionar. Para lá é inimaginável isso. Para outros, quando a gente está numa cultura, digamos, certamente, de certa forma envenenada, a gente, por mais que possa fazer o certo, às vezes a gente quer ganhar, fazer a vantagem a todo custo, né? E isso é uma reflexão que eu trago no início, necessária. Eu acho que nem está passando aqui o meu passado. Tá. Aí eu vou te pedindo para passar, pode ser? Pode passar para a primeira tela. Não, não está. Não está. Mas aí, ó, passou. Foi eu? Ah, agora tá. Então eu tenho que passar daqui, olha só. Ótimo. E essa é a reflexão que eu trago, assim, como a gente talvez se trabalhar em como mudar essa pessoa agora. Eu acho que é possível a gente sempre mudar e a gente tem a ideia de estar cada dia um pouco melhor do que no dia anterior. A gente pode sempre trabalhar para isso. Mas como que a gente pode melhorar isso, e isso que eu quero trabalhar um pouco com vocês hoje, como a gente pode fazer isso desde o início. Eu fiquei pensando, como é que essa menina que ela está cuidando, né, vai crescer sob essa cultura? Como que a gente pode lutar de uma maneira diferente? E é isso que eu quero trazer com vocês um pouco aqui na palestra de hoje. Eu trago, para a gente entender um pouco o que a gente vai falar, eu trago o conceito de Michael Sandel, que é um professor de Harvard, que trabalha os conceitos de justiça, em que ele fala que a maneira mais simples de entender o conceito de justiça é dar a cada um o que lhe é de direito. Ele fala que isso é o conceito adotado por Aristóteles, inclusive aí já há mais de 2000 anos. A dificuldade começa quando a gente busca entender o que cada um merece e o motivo disso. A construção de uma moral ética é complexa. O que cada um merece, o que cada um é direito. E ele fala que o adequado para isso é a gente fazer através do diálogo, a construção de uma moral ética a partir do debate público. E também ele fala um conceito que eu quero trazer já aqui, que a gente possui uma responsabilidade intergeracional. A gente é vinculado àqueles que nos antecederam, aos nossos pais, e também a gente é responsável por aqueles que vamos deixar aqui, para os que vão nos suceder. Outro conceito que a gente traz é o da Elinor Ostrom, a primeira mulher a receber o Nobel de Economia, em que fala que quando a gente atua em comunidade, quando a gente faz as nossas decisões de maneira conjunta, há um maior comprometimento por todos os membros da comunidade. Esse é o mesmo pensamento trazido pela Kay Prentice, que inclusive teve aqui ano passado. Ela é a maga da justiça restaurativa, em que ela fala que muito do que ela falou isso daqui, inclusive ao vivo, anotei no meu caderninho essa citação, que ela fala muito do que a justiça restaurativa trabalha foca em questões profundas, mas viola o padrão social. Por exemplo, na justiça restaurativa, a gente tem que entrar sem ter as respostas individuais, porque a sabedoria coletiva, a sabedoria de todos através do diálogo, é maior do que a sabedoria individual. Se a gente acha de antemão que alguma coisa é melhor, podemos conduzir o processo. E daí, a partir daí, a gente perde a sabedoria coletiva. Isso, para quem é do Ministério Público, é um pouco complicado, porque é nosso padrão de atuação que a gente sempre fez é de a gente fiscalizar e dizer: você está errado.
aqui a lei fala isso, ou aqui está o ajustamento de conduta, né? A gente às vezes já vem muitas vezes com uma resposta pronta. E quando muitas vezes a gente pode até conseguir uma assinatura, por exemplo, desse ajustamento de conduta, ou uma aceitação na hora, o mais difícil é a parte de cumprir. A gente pode fazer acordos inexequíveis, a gente pode fazer acordos em que não produz uma melhora coletiva. É por isso que quando a gente traz esses pensamentos do Sandel, da Elinor, da Kay Prentice, a gente pode pensar numa atuação coletiva, uma atuação colaborativa. É por isso que algumas iniciativas eu quis trazer aqui, além do... tem que ficar aqui no meio. Agora deixou de passar. Aí. Não, foi para o outro lado. Trouxe a citação também do Afonso Guizos, né? A participação e o controle social são condições indispensáveis para a escolha das decisões comunitárias e efetivo cumprimento das normas e das regras estabelecidas. E aqui eu trago algumas iniciativas, como a escola restaurativa, que é justamente a aplicação da justiça restaurativa dentro da escola. Esse é um projeto feito por iniciativa do Ministério Público, em que a gente traz facilitadores de justiça restaurativa e vamos nas escolas sem ter as respostas, mas sim para ouvir os demais professores, profissionais e alunos a respeito de situações menos e mais complexas. Esse projeto, em Santa Catarina, foi implementado em Capivari de Baixo, comarca onde eu atuava, numa situação em que a escola havia denúncias sobre nazismo. Tinha divulgação de suástica, e havia prática de bullying a respeito das pessoas, havia incitação de violência, foto com faca, coisas do tipo, e foi aplicado, então, a justiça restaurativa, além das nossas questões de investigar eventual ato infracional, foi aplicada a justiça restaurativa. Esse projeto da escola restaurativa para que possa ver as questões mais profundas a respeito. Lá, claro que ali ainda impera o sigilo, mas foi visto não só o colega, o que as pessoas fazem, mas também foi visto o colega ao lado. A pessoa que participa de um círculo desse passa a reconhecer a pessoa ao lado, além daquilo que ela faz, mas também aquela pessoa, e passa a ter um vínculo maior com elas. Acabou que naquela escola em específico, e também depois foi implementado para toda a região, não houve mais casos de situação de nazismo ou algo do tipo, e também houve uma melhoria no ambiente escolar. Outro projeto que eu gosto de trazer também é o projeto Jovem Aprendiz, em que é identificado pessoas em situação de vulnerabilidade, adolescentes principalmente, em situações muitas vezes institucionalizados, em que a partir daí a gente pode pegar esses adolescentes em conjunto com instituições fomentadoras de ensino, como o CIE, por exemplo, ou SESC, Senat, a gente faz a formação deles e faz a inserção no mercado de trabalho como os jovens aprendizes, tornando ali, a partir deles, um primeiro diploma, uma primeira conquista na vida. Eu tenho um caso emblemático de um menino de Capivari, em que ele chegou na promotoria aos 12 anos de idade, praticando tráfico de drogas. 12 anos de idade. Aí, conversando com ele, porque a gente tem uma audiência de apresentação, o adolescente, quando comete um ato infracional, ele é levado para o promotor de justiça. Conversando com ele, eu vi que tinha algumas outras situações como ameaça, ele tinha droga na mochila dele, em outras ocorrências. Eu vi que uma das denúncias foi de um tio dele, e também ele narrava que ele estava fazendo aquilo porque o pai dele, que fazia algo muito pior do que ele, não acontecia nada. Eu perguntei o que era, e ele falava que o pai dele tinha abusado da prima dele. E não acontecia nada porque fui ver, porque inclusive foi ouvido na justiça, mas não tinha acontecido nada do processo. Aí ali na hora eu fui pesquisar o processo e realmente existiu o processo. Era de uma comarca ao lado em que a prima tinha sido ouvida, tinha confirmado que tinha acontecido já há alguns meses e nada tinha acontecido. A partir dali eu dei andamento ao processo, acabei requisitando o inquérito policial, acabei oferecendo a denúncia contra o pai dele, e também, ao invés de denunciar o menino, eu acabei por fazer uma representação, né, eu acabei atuando de maneira diversa nele. Ele acabou
piorando um pouco, a gente teve que abrigar ele num abrigo institucional, mas também oferecia denúncia contra o pai dele acabou sendo preso, e a partir dali, de ele institucionalizado e vendo o pai dele também sendo preso nessa situação, ele foi encaminhado para o projeto Jovem Aprendiz e foi o primeiro adolescente a receber um emprego, inclusive sendo contratado pela Celesc lá. E foi uma mudança de alguém. Ele era uma situação que era um adolescente que não gostava de usar camisa, porque tinha uma situação de religiosidade, assim, era dito como religiosidade na casa dele, em que a família não podia nada, não podia nem TV, não podia rádio, mas o pai podia tudo. E ele acabou, para enfrentar, ele ficava sem camisa, assim. E foi muito bonito de ver ele do antes, sem camisa, para depois, para a primeira conquista no programa Jovem Aprendiz, que ele usou o primeiro salário para comprar umas roupas estilosas, assim, e foi muito legal, assim, ver ele recebendo o primeiro diploma, foi dar água para o vinho, assim. E acho que quando a gente faz uma construção coletiva, uma abordagem focada na primeira base, a gente pode sim salvar as gerações, pode sim transformar pessoas, mas eu não quero ignorar também que a gente pode cada dia refletir sobre nossos atos, né? E a corrupção, assim, isso aqui pode passar para mim. E o que isso tem a ver com a corrupção, né? Aí, ó. Eu queria trazer um outro dado para vocês, assim, como é que a gente pode atuar de maneira colaborativa com a corrupção. Esse daqui, talvez a Júlia reconheça, tem uma pesquisa que foi recentemente lançada, que é uma pesquisa chamada Quem são e o que pensam os promotores de justiça, que foi uma pesquisa feita com todos os promotores de justiça do Brasil inteiro e foi recentemente lançada. Algumas coisas me chamaram a atenção, né? A primeira é de que ainda hoje entram no Ministério Público 60% de homens e 40% de mulheres. A grosso modo aqui, né? Se for olhar ali, são 35% de mulheres, que é o gráfico laranja e azul somado. Enquanto o que é, digamos, melhor do que o período antes de 1988, mas ainda é muito longe do ideal. E aqui tem por uma diversidade de fatores que mostra que a gente ainda vive numa desigualdade de gênero. Eu trouxe isso porque a gente está no agosto lilás e a gente tem que pensar aqui também na desigualdade de gênero. E o que chama atenção também, que a gente estava refletindo recentemente, é que a partir de 2011, menos mulheres estão entrando no Ministério Público. Não sei se já chegaram para ver esse dado. Antes eram 38% de mulheres que entravam no Ministério Público, que já é abaixo, que era para ser 50%, né? Mas por conta da nossa sociedade e algumas circunstâncias, talvez não chegou ainda na metade, e a partir de 2011 reduziu ainda mais, indo para aproximadamente 35%. Em 2011 foi justo quando implementaram os 3 anos de atividade jurídica para passar no concurso público. Antes, tu podia entrar direto da faculdade. E depois, tu exigia 3 anos de atividade jurídica. E é uma reflexão que a gente vê de algumas pessoas, no sentido de que as mulheres, seja pela questão de serem culturalmente obrigadas ao cuidar dos filhos, ou o relógio biológico delas, das mulheres, a gente tem que, né, o caminho não dá para a gente deixar de ter filhos, tem um relógio biológico, então, assim, essa barreira acabou por dificultar ainda mais o acesso das mulheres. Claro, aqui a gente até refletia, um casamento, por exemplo, para o homem, até às vezes é positivo para os estudos, a pessoa sossega o facho, fica em casa, foca nos estudos, vamos botar aqui, não era para ser, mas a mulher que daí cuida dos filhos, enquanto para as mulheres, por outro lado, acaba dificultando ainda mais o acesso, porque ela tem que competir com pessoas que não têm a obrigação de amamentar a cada 3 horas, cuidar dos seus filhos, etc. Esse é um dado para mim que foi muito alarmante. O segundo dado que eu queria mostrar para vocês é que ainda hoje, para 40% dos promotores de justiça, a defesa do patrimônio público, combate à corrupção e à improbidade administrativas é a principal área de atuação do Ministério Público, a área prioritária de atuação do MP. Em segundo lugar, é a defesa da criança e do adolescente, com 35,5% dos promotores de justiça respondendo dessa forma.
E mostra que está, inclusive, acima, por exemplo, do controle externo da atividade policial, da execução penal, direito eleitoral, etc. O que mostra que, para o Ministério Público, hoje, para os promotores que atuam neles, a defesa, o combate à corrupção é um tema mais caro possível. E a nossa atuação, como fala, costumeira, de só punir após o cometimento do ato, se mostra infrutífera. É necessária, mas se mostra infrutífera ao longo dos tempos. E é por isso que é necessária uma atuação proativa. É a partir daí que a gente pensa na institucionalização e na implementação de programas como o Programa Educando Cidadãos, em que a gente busca colocar uma cultura cidadã, uma construção ética e moral desde a base, para fazer uma atuação preventiva ao invés daquela atuação punitiva. Então, é uma iniciativa catarinense que visa promover uma cultura de integridade e cooperação social por meio da educação, incentivando a participação ativa dos cidadãos na construção de uma sociedade mais ética e responsável. O programa... Meu Deus, eu estou aqui enfrentando esse negócio. Mas, beleza. O programa não nasceu... Bom, quando conseguirem... Aí, ó. O programa não nasceu do Ministério Público, mas nasceu em 2004 por um promotor de justiça, mas por uma iniciativa do programa desse promotor de justiça, que acabou criando a campanha O que você tem a ver com a corrupção e no ano de 2024 acabou criando, digamos, a fase 2.0 evoluída, o programa Educando Cidadãos. A maravilha desse programa é uma iniciativa que diversas instituições podem fazer parte, como a Alesc faz parte, como a Univale faz parte, cada um fazendo as suas instituições, as suas ações, né? E aqui, com a nossa institucionalização... Nossa, eu vou botar umas... Essa daí não é minha, mas daí é bom que eu já passo para frente. Com a nossa institucionalização, a nossa ideia é que as boas ações feitas num determinado local podem ser replicadas e adaptadas com as particularidades dos locais em outros. Por exemplo, e para eu juntar tudo que a gente vem trabalhando aqui, o Colégio Deon, em Tubarão, acabou por criar uma iniciativa em que os alunos do ensino médio tinham a missão, digamos, o trabalho pedagógico de ensinar para os alunos de 8 a 12 anos o que é a corrupção, como trabalhar esse tema. E dentro desse projeto pedagógico, a disciplina chamada Projeto de Vida, dentro desse projeto eles tinham um apoio do professor para tirar dúvidas, mas eles tinham que trabalhar diversos temas. E como era a missão era ensinar para as pessoas de 8 a 12 anos, a metodologia utilizada tinha que ser criativa. Com isso, fizeram cartazes específicos para tratar sobre a corrupção, trouxeram também vídeos para tratar, por exemplo, sobre educação financeira, que eu pensava, nunca aprendi sobre educação financeira, até hoje não aprendi sobre educação financeira, mas pelo menos, e eles estão trabalhando sobre educação financeira lá. E o grande destaque foi a criação de um jogo de celular, que já que a gente não tem slide, eu posso abrir o jogo ali, mas que a criação de um jogo de celular na plataforma Roblox, que qualquer um pode baixar e pode fazer um jogo em que o jogo é chamado Fuja da Corrupção. Essa iniciativa foi interessante, conversando sobre o projeto. Eu joguei esse jogo, assim, e é um projeto, e é um jogo que tu fecha em 5 minutos. Daí tu pensa, um jogo curtinho, tal. Numa hora que tu é deparado com alguns desafios em que, quando tu chega em determinado local, o Joãozinho, que é o vilão, acaba por fazer alguns questionamentos em que, se tu segue o caminho correto, tu segue no jogo, e que se tu faz o caminho errado, tu cai num calabouço e morre sem chance nenhuma. Ele é bem extremado, um negócio maquiavélico, assim. Caso tu consiga responder todas as perguntas de maneira correta, o caminho não é fácil, mas tu chega ao final dele. Esse jogo, daí eu fiz uma vez, fechei ali, né? Morri algumas vezes, claro, né? As perguntas eram difíceis, então, mas eu fiz algumas vezes. E depois, quando eu tentei refazer, eu pensei, vou voltar para o caminho onde eu estava. Daí eu tentava... Para morrer, quanto tempo você levou? Quantos obstáculos você levou para saber do jogo? Então, eu prefiro me manter... Eu prefiro me manter... Qualquer coisa que eu falar, eu posso me comprometer, né? Assim.
assim, quando a gente tenta, depois conversando com a equipe do Pedro, que foi quem elaborou o jogo, ele comentou que também, para fazer esse jogo, ele pesquisou não só o tema da corrupção, mas, por exemplo, quanto tempo uma criança de 8 a 12 anos levava para escrever, para ler o texto em que estava exposto. Então, se a criança quisesse só apertar ali o sim ou não rapidamente, não ia dar, o texto ia falar, ó, rapaz, tu não é prodígio, lê isso daí direito. Aí então ele não deixava dar o jeitinho e passar direto, né? E isso mostra tanto o engajamento da equipe quanto o engajamento daí do público, porque eles, para lançarem o jogo, acabaram testando com agora está um plenarinho 7774. Acabaram testando com o primo, acabaram testando com a sobrinha, então teve todo um lançamento antes do lançamento. Essa prática... Tudo bem, pai? Vou dar oi pro meu pai. Ele, além de meu pai, foi servidor da Lesc por 42 anos. Então, ele está aqui em casa, né? Obrigado, pai. Chegou atrasado, tá? Ele é assim, tá castigo. Ele é assim. Essa iniciativa feita pelo Colégio Deon foi reconhecida como um projeto destaque do Educando Cidadãos e premiada pela iniciativa, pelo Ministério Público. E, a partir daí, a gente também pôde divulgar ela e incentivar ela para ser baixada por todos. As outras iniciativas também de fazer esse projeto pedagógico, de ser utilizado pelo ensino médio, para ensinar para o pessoal de 8 a 12 anos, também foi adotado por outros parceiros Educando Cidadãos. A Prefeitura de Tubarão acabou assinando um convênio para que pudesse implementar nas escolas públicas daí do município o mesmo tipo de projeto. Então, é por isso que assim, o papel do Ministério Público, longe de também busca fazer iniciativas proativas, mas também busca disseminar essas boas iniciativas para o restante do Estado. Aqui, de maneira proativa, a gente elabora materiais para que um promotor de justiça, dentro do seu local, por exemplo, possa criar um material específico para proteger a foz do rio de São Miguel do Oeste, por exemplo. A gente fez um gibi chamado Miguelzinho. Então, esqueci o nome do rio que tem lá, mas tu pode elaborar um material personalizado para trabalhar na tua cidade. Recentemente... Rio das Antas. Uma colega fez uma personagem, acho que é a Catareca, Catarineca, alguma coisa assim, mas para trabalhar a violência sexual nas escolas no interior do estado. E esse tipo de iniciativa a gente pode acabar, e que é um tema muito complexo, mas de uma forma lúdica a gente pode quebrar alguns estigmas, né, e trabalhar um tema extremamente complexo, mas de uma forma que engaje. Essa questão do jogo, especificamente, inclusive, acabou incentivando o Pedro a elaborar um segundo jogo. Ele falou que se sentiu tão incentivado com o prêmio, com Educando Cidadãos, que ele elaborou um segundo jogo que vai ser lançado agora, spoiler, né? Vai ser lançado agora 8 de setembro, que é o Heróis do Bullying, que ele começou a contar sobre o jogo, e é um jogo em que ele trabalha o bullying físico, que daí é o Joãozão fazendo o bullying físico nas pessoas, e depois ele passa para o Clube das Descoladas, onde tem a violência psicológica. Em que, inclusive, o Joãozão, no final das contas... Bom, daí eu vou falar spoiler, vocês vão ter que jogar no jogo do... Eu peço que joguem no Roblox, senão o Pedro vai dizer que eu estou roubando... Estou ali tirando o final do jogo deles. Mas é assim, acabou fazendo com que ele estudasse ainda mais o tema e trabalhasse um tema extremamente complexo, como o bullying físico e o bullying psicológico, de uma forma lúdica. Aí está o Pedro. Vocês podem aumentar o volume, por favor? Esse é o jogo que eu comentei com vocês. Que daí são as opções que tu tem. Você sabe o que é corrupção, sim, que ótimo, né? Esse trabalho foi feito por um grupo, assim, cada um tinha... Ali é o grupo que foi feito, assim. Isso daqui...
Ah, agora está com som. E essas são as iniciativas que tem. Eu queria mudar um pouco o tema e eu queria mostrar esse é o papel do Educando Cidadãos. Eu queria mudar um pouquinho, já encaminhando para o final, como eu acho que a gente deve construir uma cultura ética e cívica como um todo. Como eu vi que eu ia ter esportivas ao meu lado, eu gosto, vários esportistas ao meu lado, eu quis trazer algum exemplo. E recentemente, uma das nossas iniciativas do Educando Cidadãos é trabalhar também o jogo ético no esporte. Corrupção é jogo sujo e jogo limpo. E a gente tem uma parceria com o Tec Padarazzi, em que ele traz também essa questão de o surfista vir falar na escola sobre surf, não, sobre a corrupção, né? E eu gosto de ver os exemplos do jogo limpo no esporte. Recentemente, no Tour de France, que é a maior competição de ciclismo do mundo, o primeiro colocado, que é um esloveno, gente, o nome dele é Tadej Pogačar, enfim, mas o primeiro colocado, ele é um fenômeno assim do ciclismo. A 6 quilômetros de uma etapa, ele caiu, se estabacou no chão, e foi legal de ver a postura dos competidores, que tem mais de 150 competidores, em que é mostrada no vídeo a seguir. Aqui ele caiu, né? Não conseguia nem botar a corrente de volta, daí veio o pessoal ali, o Blue Man Group veio ajudar ele. E aqui eles falando assim, ó. Valeu. Eles falando aqui, até vou voltar aqui, ó. Ele falando, ó, a gente não acelera quando alguém cai no chão. Eu repito, a gente não acelera quando alguém cai no chão. Respeite o pelotão, eles estão falando, basicamente. What is happening, there's no problem. Today is actually Pogačar fair play. He's trying to calm down everyone to let us come back to the bunch. Ele inclusive falou assim, o Tadej já parou para outras pessoas, que também estava na frente, também desacelerou para outras pessoas caírem, e a gente tem que fazer isso. Faz parte do esporte. Por mais que ele esteja na frente da competição, tem coisas que vão além do resultado por si só, né? Que tipo de vitória a gente poderia ter na vida se não fosse por um caminho tortuoso, né? Ou passando por cima dos outros. Aqui foi quando o Colégio Leon foi no MP, e daí aqui foi a metodologia utilizada. Aqui outro projeto dele sobre educação financeira. Apenas ao setor público ou a grandes escândalos políticos, ela também afeta diretamente nas relações de consumo. Hoje, vamos entender como a corrupção influencia o mercado, prejudica o consumidor e como podemos fazer para combatê-lo. Ela pode estar na loja da esquina, no produto falsificado que parece mais barato ou naquele pagamento sem nota fiscal que muita gente acha normal. Cada vez que aceitamos estamos tirando dinheiro da saúde, da educação, da segurança. Estamos dizendo sim para um sistema que favorece o crime e penaliza quem faz a coisa certa. A manipulação de preços, a sonegação de impostos, tudo isso parece distante, mas afeta diretamente o nosso bolso, os direitos e o futuro do nosso país. Consumir de forma consciente é um ato de resistência. Exigir nota fiscal, desconfiar de preços muito baixos e denunciar irregularidades são atitudes que mudam realidades. A corrupção só sobrevive onde a gente permite, e a mudança começa em cada escolha que a gente faz. Como disse Montesquieu, a corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios. Fugir da corrupção é um jogo educativo. Estou tentando passar. Aí. E outros projetos foram feitos, né, como Voto Consciente, Corrida do Eleitor. E aqui os objetivos, né? O objetivo desse programa é de formar cidadãos éticos e conscientes, estimular a responsabilidade individual e coletiva, fortalecer cultura de integridade desde a infância, promover e incentivar o diálogo sobre as diversas formas de prevenção à corrupção e colocar a pauta da integridade na agenda dos meios de comunicação. Dos formadores de opinião, da comunidade. E é por isso que é necessário, e é por isso que é tão benéfica essa atuação preventiva e educacional desse programa. Eu finalizo aqui indagando o que é que a gente busca nessa responsabilidade intergeracional, que mundo a gente quer para as nossas próximas gerações, né? E eu terminei porque eu ia fazer o exemplo do grupo de mães no final, mas ainda bem que meu pai chegou atrasado, porque daí eu termino com a neta dele aqui, a minha baby reborn, que é a minha filha, que é o mundo que eu quero, é o melhor mundo para minha filhota, né? Então, muito, muito obrigado.
Obrigada, Stefano. Sem dúvida, tu queres um mundo bom para tua bebê e a gente quer que ela também garanta o futuro dos demais, né? Ela é o nosso futuro, né? É o futuro da nossa sociedade. Obrigada. Eu passo agora para a promotora Júlia, que também traz a sua experiência, a sua pesquisa, e eu já sei que ela tem várias provocações para a gente nessa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou muito menos organizada aqui que o meu colega Stefano. Não fiz uma apresentação para vocês, mas eu queria tentar fazer com que esse nosso diálogo, ele, de fato, fosse muito mais interativo. E eu começo, né, dentro do possível, cumprimentando aos demais aqui. É uma felicidade gigantesca. Hoje eu tive a honra de conhecer pessoalmente o Alberto, já dialogamos pela manhã. E nós compartilhamos, ainda que do meu lado, de uma maneira completamente amadora. Eu faço triatlon já há mais de 15 anos, e antes disso eu fiz dos meus 4 aos meus 15 tênis competitivo quando criança. Então, apesar de nunca ter chegado nem ao nível de amarrar os pés desse esportista que é ao meu lado, eu confesso que eu dedico ao esporte muito de toda a caminhada e todo o eventual sucesso profissional e acadêmico que eu tive na minha vida, por alguns motivos que a gente vai conseguir conversar ao longo dessa tarde. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui para vocês hoje, eu pergunto se vocês sabem o propósito pelo qual vocês estão aqui nos ouvindo. Vocês sabem por que vocês estão aqui hoje? E eu pergunto porque tem um autor, e eu não estou querendo aqui porque eu tenho certeza de que a maior parte de vocês não é da área jurídica e não nos interessa que sejam, porque aqui vocês estão como cidadãos, assim como nós estamos. Mas tem um autor que, claro, ele é TEDx, mas nem perto do TEDx que está aqui do meu lado. Mas é um sujeito chamado Simon Sinek, que ele escreveu um livro chamado Propósito. E ele fala de uma estrutura que se chama Golden Circle, que é o círculo de ouro. E ele começa do círculo maior, vai para um círculo menor e chega no fundo. Então, ele diz que não interessa a gente saber o que será, para que será, se a gente não souber o porquê será. O porquê que a gente está fazendo. E aí eu fomento que considerando que a coisa mais escasso, bem mais escasso, que hoje a gente fala, o novo petróleo, são os dados, que nada. O nosso bem mais escasso sempre vai ser o tempo. Então, se vocês estão aqui hoje dedicando essa atenção, esse momento para nos ouvir, saibam minimamente, tenham na cabeça de vocês o porquê vocês estão aqui. Se é para levar para casa essa informação, se é porque faz parte do trabalho de vocês, mas tenham certeza de que se estão aqui e tenham condições de extrair alguma coisa minimamente do que a gente tem para expor, para que, de fato, se bater no coração, se bater na mente, vocês tenham a capacidade de se tornar vetores e pontos focais para disseminar essas ideias, porque a gente acredita que aqui hoje, o que pode sair daqui pode repercutir positivamente, não nas nossas vidas, de forma nenhuma, mas na nossa nação. Então, eu vou falar um pouquinho do que foi o meu propósito, né? Por que eu fui estudar, porque eu já era promotora de justiça, então, profissionalmente, não foi por questões financeiras, eu fui estudar, fui evoluir em termos acadêmicos e profissionais, porque eu achava que eu tinha uma dor. Eu era coordenadora do GAECO, que é o nosso grupo de combate ao crime organizado na lavagem de dinheiro. Eu era promotora do Estado do Rio Grande do Sul à época e coordenava esse grupo de combate ao crime organizado na lavagem. E o que acontece? A gente tinha várias investigações, muitos desvios oriundos de corrupção, e eu sempre esbarrava na questão da pessoa jurídica. E hoje no Brasil, para que vocês basicamente tenham noção, a pessoa jurídica ela não responde criminalmente por determinadas condutas, especialmente corrupção, lavagem e tudo mais. E aí eu fui estudar. Por quê? Porque eu via que quando o leite derramado já o estava, quando a gente falava de corrupção, a gente não conseguia trazer esse dinheiro de volta para as demais funções do Ministério Público. Quantos de vocês aqui sabem, né, pode falar sem problema nenhum, sabem o que o Ministério Público faz?
Os demais sabem, além da função criminal, o que o Ministério Público faz? O Ministério Público, né, eu acho que aí é ponto raso, todo mundo sabe, atua ali no júri, né? O cara matou alguém, o marido matou a mulher, o feminicídio está em alta, todo mundo sabe o que é. O promotor vai lá, está no tribunal do júri, falando com os jurados e dizendo quais são as provas que a gente tem no processo para tentar aquela condenação, para colocar aquele criminoso atrás das grades. Papel central, eu era promotora do júri da comarca de Rio Grande, eu fazia 3 júris por semana, era a minha função, basicamente trabalhava com tráfico de drogas, a gente chama de traficídio, crimes envolvendo facções. Pois bem, esse hoje em dia, a gente pode falar, de repente, 30% do nosso trabalho. A gente tem totalmente trabalhos voltados para a educação, para a cidadania, urbanismo, saúde, corrupção, patrimônio público. O que eu posso dizer para vocês? Que a nossa atuação no patrimônio público, se ela for preventiva, se nós conseguirmos identificar qual é o gargalo do dinheiro público que sai dos cofres públicos, que deveria atender às outras funções que o Ministério Público atende, a gente reduziria e muito o nosso trabalho. Por quê? Porque a corrupção é isso. A gente não vê ela sendo executada, mas o resultado, a gente sai na rua e vê aos magotes. A gente vê na nossa saúde. Talvez no estado de vocês ainda, né, dentro de um cenário brasileiro, né, por execução de políticas públicas e tudo mais, vocês são um estado privilegiado. Já falei com alguns, né, pessoal de serviços aqui, frequento há muito tempo o estado de vocês pelo triatlon, né? Frequento aqui a Praia de Inglês, a Praia de Jurerê, já fiz alguns meio irons por aí, então tenho o privilégio de ser frequentadora, mas vocês vivem num estado que, querendo ou não, no âmbito nacional, tem uma saúde um pouco mais privilegiada, a segurança não se fala, mas a gente vai ao meu estado, é só cruzar a fronteira. Atualmente eu moro em Brasília, mas sou do Rio Grande do Sul. Nós já temos estradas muito mais sucateadas, nós temos uma saúde pública bem dificultosa, para falar o mínimo. A criminalidade ela é significativa, enquanto que o patrimônio público acaba sendo, digamos assim, o nosso gargalo. Por quê? Porque enquanto esses valores estão indo por o ralo, a gente não tem condições de executar as políticas públicas. Então, o meu recado principal aqui hoje é que a corrupção, apesar de não ser vista, ela é notada. E aqui é o fomento, né? Por que o Ministério Público se voltou tanto para essa necessidade de prevenção? Pela dor sentida pela incapacidade de resgatar aquilo que já tinha sido retirado ilicitamente dos cofres públicos. Qual é, então, a finalidade? A gente sempre estudou, né, a gente sempre vem de uma escola de dentro do Ministério Público da ideia de persecução, da ideia de condenação, da ideia de cadeia, daquilo que se chama análise econômica do crime. Então, assim, o que é a análise econômica do crime? O sujeito que não tem um mínimo de moral, um mínimo de freios, né? Freios e contrapesos éticos, cidadania, integridade, que é uma palavra que hoje está muito... É linda, mas muitas vezes escassa, mal usada. A gente vê que aquele sujeito que não tem esses freios internos, que ele tem diante de uma oportunidade de fazer o certo e o errado, se ele tiver a oportunidade de fazer o errado e sentir que ele não será surpreendido por uma força policial e ser responsabilizado por aquele ato, ele poderá livremente decidir por que agir. Então, a análise econômica do direito, ele basicamente é uma forma de se estudar e identificar o quanto de pena que a gente tem que, atribuir para cada ilícito e qual é a sanção que a gente vai, portanto, apenar determinada pessoa pela determinada prática. Ou seja, analisado o custo-benefício por aquele sujeito que vai estar diante de um cenário que, para ele, pode ser favorável à prática delitiva, ele vai pensar, vale a pena eu delinquir? Vale a pena eu roubar? É isso que eu quero dizer. Mais, né,
falando assim rasamente, eu trabalho ou eu roubo? Será que se eu roubar eu vou ter uma sanção, eu vou ter uma responsabilização? O professor Perichiquida, que é um cara que não é do direito, ele é economista, ele diz que, infelizmente, no Brasil, a impunidade ela compensa essa escolha racional feita pelo criminoso. Infelizmente, pelos números, e aqui eu solto um número aleatoriamente, mas fático, infelizmente, hoje no Brasil, apenas 90% dos crimes de homicídio praticados no Brasil, 5% deles vão a julgamento. 5%. 5% dos homicídios do Brasil vão a julgamento. Não todos têm condenação. Então, e esse não é um crime... Tradicionalmente, hoje, em razão do traficídio, acaba sendo quase um crime patrimonial, não juridicamente falando. Mas o que eu quero dizer para vocês, a gente está num país que, infelizmente, a impunidade ela acaba sendo reconhecida. Então, se a gente não tem, seja na capacidade de investigação da polícia, seja na capacidade de persecução criminal do promotor de justiça que vai fazer a denúncia, seja na capacidade do Poder Judiciário de determinar ali uma sentença condenando alguém e aplicando uma sanção para levar à cadeia, a gente tem que pensar, puxa, aí não está o nosso caminho. Não vai ser por aí. Então, o que a gente está fomentando aqui, e aqui eu aproveito e parabenizo meu colega Afonso, meu colega, além de profissão, um colega de Salamanca, nós fizemos mestrado e doutorado em Salamanca juntos, é a prevenção. Não adianta a gente deixar passar para a fase do leite derramado. Nós temos que pensar em métodos de criar barreiras e aí, portanto, fomentar essa colaboração, e aí eu fomento, né? Pô, cadê o nosso propósito? Vocês estão aqui hoje, espero que não sejam só com ouvidos para estar aqui e ir embora. Que se crie, e daqui a pouco, se não for interessante, aí sim. Aí deleta, porque eu sei que o HD de todo mundo fica super lotado com celular e com mensagens e dados e tudo mais. Mas se tiver alguma coisa que daqui seja importante, que vocês possam levar para a vida de vocês, que faça diferença, vamos pensar na prevenção. E a prevenção não é um caminho único. Eu fui para a área do compliance criminal. Entendo que, de fato, no país, aqui a gente tem um desperdício dessa ferramenta que é capaz de unir o público e o privado em prol, né, da nossa rigidez, da rigidez do nosso patrimônio público. Mas aí eu já aproveito, e considerando que eu não sou aqui tão eloquente quanto o meu colega Stefano, e tão organizada quanto ele em uma palestra, eu já começo a bater a nossa bola com o nosso grande jogador e falo no esporte. Porque não adianta a gente falar só na área jurídica, porque a gente está falando para cidadãos. A gente não está querendo juntar só advogados, OAB, Judiciário, Defensoria, Ministério Público para combater a corrupção. A gente está querendo criar cidadãos que sejam capazes de levar essa cultura adiante. E o esporte, assim como a fé, eu sou uma pessoa católica, então eu também sou, de fato, tenho crença de que essas barreiras morais, esses valores que podem ser incrustados de diferentes formas para nos tornarmos mais fortes e capazes de dizer para as nossas crianças o exemplo, porque o exemplo, acima de tudo, arrasta. E o esporte, eu tive o privilégio, recentemente até escrevi um texto, claro, fazendo todas as ressalvas e com a maior humildade do mundo, tive o privilégio, Bial, de ter na minha família, ainda que talvez de uma forma um pouco reduzida, de me cativar para o esporte. E não só cativar, mas num primeiro momento, porque com crianças é assim que se faz, se impõem deveres. Hoje a gente fala muito de direitos, né? Mas quando a gente nasce, a gente demanda freios. E os freios, muitas vezes, vêm com deveres. E o esporte me deu, e eu tenho certeza que
que é o que me traz aqui até hoje, me deu um aprendizado que acho que merece todo mundo conhecer, que é a derrota. É saber perder. É saber perder, levantar e amanhã lutar de novo. E essa nossa luta, e eu falo aí como promotora de justiça, que já perdeu muito, muito. Já teve vitórias no papel, mas que na prática não se tornaram nada jurídico. Tive condenações de presidentes de Câmara de Vereadores bem interessantes do meu estado, que foram reconhecidamente pessoas integrantes de facções criminosas e que a gente pergunta, depois de condenação pelo Tribunal de Justiça, onde estão hoje? Continuam na mesma Câmara de Vereadores. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que forjar caráter, valores e exemplos. E eu tenho certeza que, de diferentes métodos, a prevenção pode, sim, nos fazer caminhar e dar a esse projeto elaborado pelo colega e querido ídolo Afonso Guizzo Neto, um verdadeiro meio de nos tornar um pouco melhores. Muito obrigada. Bravo. Obrigada, promotora Júlia. A vontade de te fazer um monte de perguntas. Mas a gente vai ouvir o Bial. Depois a gente vai abrir a plateia, as perguntas. Acho que é bem importante a gente aproveitar essas três figuras que têm três visões sobre um mesmo ângulo, praticamente, né? De como a gente poderia ser melhor na nossa sociedade, partindo de um movimento de cada um de nós. Mas agora ouviram, então, o Bial com muito carinho, né? Vai trazer um lado bem importante, que é o lado do esporte também. Também fui esportista quando novinha. Então, ouvindo a Júlia falando da questão da família apoiar e o erro, o perder, o aprender a perder, eu também passei por isso. Desisti, entre aspas, primeiro porque eu não cresci. Sou baixinha, né? 1,66 m. Não, 6'6". Sou pequenininha. Não, mas eu era armadora. Eu jogava como armadora. Mas joguei basquete muito tempo, mas acabei entrando na minha graduação e foi a graduação. Mas o esporte me ensinou tudo isso, promotora Júlia. E acho que isso está faltando um pouco na nossa sociedade para os nossos jovens. Eu acho que cabe a nós, a nossa geração, ela vem justamente para fazer essa juventude, essa geração refletir um pouquinho mais, né? Então, Bial, é contigo. Precisa ser aqui, né? Porque senão está gravando lá e não vão ouvir a minha voz. Pessoal, eu resolvi, ao longo da hora que a gente já está aqui, eu resolvi falar de coração. Eu resolvi falar da minha vida, por que eu estou aqui hoje, perante a vocês, para falar não à maldade, não à injustiça, não à desigualdade, sim à verdade, sim ao amor, sim à vida. E essa palestra de hoje, eu quero falar da minha família, o planeta Terra, que é a minha mãe, minha grande mãe, que está indo embora, está sucumbindo e precisa muito da gente. E uma homenagem para minha mãe, de sangue. Todos aqui nasceram de uma mãe, né? E alguns já perderam, outros não. Eu perdi dia 4 de julho, pouco tempo atrás, 50 dias, eu perdi a minha mãe com 101 anos. E eu tenho que fazer essa homenagem para ela. Eu me senti impelido, impulsionado para falar sobre a minha mãe, porque eu só estou aqui hoje, vivo, fazendo esporte na China, no Oriente Médio, no sul do país, no centro-oeste, no sudeste, no nordeste, onde eu moro agora, por conta da minha mãe.
Então, essa homenagem a ela, e além de falar dela, eu estava contando, nós temos mais mulheres que homens aqui. Achei isso muito legal também. A gente que fala em igualdade, né, em justiça, em cidadania, e vê o machismo, o lugar que eu moro é extremamente machista, em Fortaleza, Ceará, mas já recobrando, não através das leis, né? Não através da... não podemos discriminar. A minha filha trabalha numa editora, ganha X reais. O fulano de tal, que não é tão gabaritado, não vou falar nomes, né? É tão gabaritado quanto ela, ganha X vezes 3. Como é que a gente vai viver um mundo onde as pessoas, todos nós que nascemos de uma mamãe, possamos ter as mesmas oportunidades, as mesmas escolhas, você poder fazer uma escolha, né? Tomar uma decisão, e muitas das vezes a gente não consegue chegar ao ponto de escolher um jogo de basquete, né? O que me traz aqui, a tomada de decisão é rápida, é muito... O tirocínio, né, tem que ser muito treinado, tudo através de um treinamento. Então, esse segmento do esporte, eu estou falando da mamãe e ainda não comecei a falar da mamãe. A mamãe é o seguinte, ela me pegou e me jogou no mar, e aí eu saí nadando, com menos de 2 anos. Falei, porque esse garoto é peixinho, hein? Leva jeito. Aí começou meu negócio no esporte. Só que minha mãe, ela veio... Adoro esse olhar assim. Isso, para mim, é a expressão do amor. Essa atenção que você está tendo para minha mãe e para mim. É a mais legítima expressão do amor, ter atenção com o outro. E aí ela me jogou no mar e eu saí batendo perna, e mexendo o braço. Não afundei, não. Aí, naquela época, o Rio de Janeiro dava para pegar uma lotação e não tinha trânsito e tal. 1958, ela me levou, aí eu já tinha 6 anos, aí ela me levou todos os dias, durante 5 anos, pegando uma lotação, 1 hora de lotação, até o bairro. Eu achei melhor contar essa minha história do que falar o que eu tinha pensado em falar antes, porque é de tanta eloquência e tanta beleza o que vocês dois propuseram e colocaram, que eu falei, vou falar essa homenagem para a mamãe. E eu acho que vai, lá no final, talvez seja entendível. Ela pegava uma lotação, 1 hora, pegava a minha mãozinha e levava até o Fluminense Futebol Clube, né? Que era, na época, o clube mais importante do Brasil, do Estado brasileiro. Todos os clubes vieram beber na fonte do Fluminense, o Flamengo, o Pinheiros, o Minas Tênis. O Brasil inteiro veio, Sojipa, vários... Figueirense eu não sei, acho que não. Figueirense eu só me lembro de 2007, alguma coisa que aconteceu lá. E aí, no Fluminense, eu comecei a treinar, né, o treinamento, a busca... pelo bom desempenho, né? Uma batida de perna mais veloz, mais sincronizada, coordenação de braço e tal. E eu virei um recordista carioca, um campeão de natação, campeão brasileiro, recordista brasileiro de infantil e tal. Virei um bom desportista naquela idade, até os 11 anos, 12 anos ali, nadando muito bem. O que aconteceu entre os meus 7 e 12 anos? Minha mãe é fugitiva da guerra. Ela saiu da Alemanha, ela é alemã, saiu correndo de lá com os pais e foram morar em São Paulo, porque a guerra estava se aproximando. E tinha já aquela a palavra nazismo, né? Ela, até hoje, quando você fala, e muito esquecida, né, o que aconteceu naquela época. E ela fugiu, veio para cá. E o meu pai, judeu, também alemão,
veio também fugido, mas de um campo de concentração, quase dentro de um campo de concentração, nas proximidades do campo de concentração. Mas conseguiu, através de uma namorada, que botou ele num navio, deu lugar para ele lá e tal, ele chegou em São Paulo, conheceu a minha mãe. E se casaram e foram trabalhar em teatro. Minha mãe foi ser figurinista, meu pai contra regras, fizeram filmes, fizeram pontas de teatro, de atores. E eu nasci até numa coxia, morei 2 anos antes de ir para o Rio de Janeiro, numa coxia do teatro. Minha mãe me levava no Fluminense, e esses 5 anos que o meu pai começou a frequentar o Fluminense, ele deixou de fazer muitas coisas que são ruins e que hoje a gente estimula elas. Uma delas é o jogo. A gente pulava de galho em galho, não lembro, né? Porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro dele já quando ele não jogava mais. E aí ele fez com que tudo prosperasse na família, até os meus 18, 19 anos, quando ele se foi. E minha mãe, através do esporte, porque ela não sabia nadar quando meu pai morreu, e aos 48 anos ela começou a dar umas braçadinhas, ela nadava um cachorrinho, vamos dizer assim. Dava uma abraçada e tal, e começou a nadar um pouquinho melhor, e ela era uma dona de casa, bem matrona, bem gorda, e mamãe começou a virar uma nadadora maravilhosa. E não tinha o primário, ela não tinha estudado. Ela tinha estudado primário na Alemanha e no Brasil não tinha conhecimento. Então, ela foi ganhar conhecimento a partir dos 49 anos de vida da vida dela. Fez o supletivo, o artigo 99, fez a universidade, se formou em assistente social, e aí já nadava rápido. Aí já nadava 1.500 metros no Clube de Regatas do Flamengo, não era no Fluminense, mas nadava, e fez a pós-graduação em psicanálise, virou uma psicanalista. Além de assistente social, virou psicanalista. E ela agora, quando estava já nos últimos momentos, a gente pegava ela e tocava nela, toda durinha, 101 anos, cega já. Aliás, eu estou até com um aparelho auditivo que ela usava. Eu fui ver e eu falei, eu quero ficar com ela perto de mim. E eu precisava também, lógico, né? Estava sem audição. E o esporte apareceu na minha vida porque essa senhora teve o amor por aquele filho de encaminhá-lo para a prática do esporte. A prática do esporte levou a salvar uma família. O pai parou de jogar, parou de beber, que era um outro vício, e se dedicou à família. Então, como não falar que nós precisamos, através, na minha visão, na minha experiência, não ser limpos, não jogar o jogo limpo. Como a gente pode não acreditar que a vida é uma honra que nós recebemos, é algo, uma dádiva, um privilégio, é algo que tem que ser muito respeitado. E quando a gente não é verdadeiro, autêntico, íntegro com a gente mesmo, a gente joga sujo. E nós temos que jogar limpos. Lógico que eles sabem por que eles estão aqui. Eles querem conhecimento, eles querem saber as atribuições que vão trabalhar no futuro. Então, primeira coisa que eu penso é que o esporte tem que ser um dos segmentos da educação. A educação tem que ter o colégio, e todos têm colégio? Não. Tem muitos que não têm colégio. O Brasil vive... Eu moro em Fortaleza agora e tenho projetos sociais na periferia de Fortaleza. Lógico que eles estudam, mas em condições, às vezes, de vida muito precárias. Então, como alguns podem jogar o basquete, a escolinha de basquete e tal, eu estou vendo uma transformação que eu já vi em milhares de locais, através do esporte. Então, o meu incentivo a todos
é que a prática do esporte esteja, a atividade física, esteja na vida de todos os brasileiros, desde do primeiro que está nascendo agora, até aquele com mais idade, que está já numa situação com dificuldade de fazer alguma atividade, mas dá para sentar e levantar, abrir o braço, se mexer, movimento. Vou dar um exemplo de jogo sujo agora. O futebol no Brasil, os últimos 5 presidentes, eu trabalho em Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Seleção Brasileira e tal, e em todas as agremiações que eu defendi, tinha dentro daquilo, dentro dessas instituições, dentro das confederações, tinha alguma coisa que cheirava mal. Em todas. Em nenhuma o esporte era respeitado como ele deve ser. Engraçado, né? 5 presidentes de confederação fiquei com a boca seca. Meu guru no Fluminense se chamava, não vou falar o nome, esse nome. E ele virou o grande artífice para o futebol do mundo se tornar isso que se tornou, né? E movimenta muito dinheiro. Onde tem dinheiro, o que acontece? O que a gente veio falar aqui? Corrupção. Aonde tem muita grana, não consigo enxergar em nenhum segmento, e aí eu estou falando do esporte, aí esse era o grande patriarca, o grande patrono do futebol brasileiro, e veio, também foi preso. Aí veio o outro lá, também foi, porque o futebol é grana. O do basquete foi assim também. O da natação também. O do tênis, do atletismo. O do COB. Nós fizemos uma Olimpíada, eu participei dos Jogos Mundiais Militares de perto, e vi o quanto se desperdiçou, e nos Jogos Olímpicos também. Então, como é que o esporte, que tem que ser um exemplo de cidadania, de educação, de como se comportar, como é que a gente pode ter um compromisso com integridade se eu sou técnico do time onde o presidente faz várias falcatruas, comete vários delitos e a coisa passa batido, sem compromisso nenhum com aquilo que o esporte ensina, que é ser uma pessoa melhor, desenvolver seu físico, desenvolver seu cognitivo, sua saúde mental, sua saúde espiritual, sua força espiritual. Mas, no meio de tudo isso, apareceram pessoas na minha vida que não me deixaram ficar descrente do esporte. Um deles é o Pelé. O Pelé foi execrado depois, porque ele falou uma frase que não foi dita por ele e tal, mas ele era um atleta que saiu de uma cidade magrelinho, de uma cidade de Minas Gerais, lá no interior, e conseguiu ganhar o mundo. Para mim, é um dos homens mais importantes que o Brasil, ou se não, para mim, é o mais importante. E ele é um exemplo. Ele foi um exemplo. Para mim, eu sempre me mirei naquele homem para fazer as coisas que eu fiz durante a minha vida e continuo fazendo. Como é que a gente pode fazer uma transformação se, no âmago, no cerne do que eu mais gosto, que é o esporte, nós tenhamos tanta corrupção? Como é que a gente pode transformar isso? Mostrando que é assim que acontece, que não deveria ser, porque os países que desenvolvem o esporte de uma maneira organizada, planejada, estudada, aprofundada, a corrupção é muito menor. Mas existe a corrupção, mas existe também a corrupção. Eu queria que passasse o slide para mim.
se não humanizar a relação, né? Se não humanizar as pessoas, a gente fica, hoje em dia, eu percebo que todos nós mais robôs do que humanos. Muitos de nós mais automatizados pelo celular, pelos jogos, pela internalização, do que buscar entendimento para poder mexer com isso tudo que está acontecendo, que vai acontecer daqui para frente. Como é que eu vou responder? Como é que eu vou perguntar as coisas? Quais as perguntas que eu vou fazer quando eu tiver a oportunidade de usar inteligência artificial? Como é que eu vou fazer isso? Como é que a corrupção ela pode abalar um coletivo através de um cara? Um sujeito pode botar tudo a perder. E o coletivo pode ser importante para cada um de nós, porque é na força do coletivo que a gente anda mais rápido, que a gente chega mais longe. E vamos humanizar um pouquinho mais as nossas relações, vamos parar de sermos tão rebanhos, né? Levados pelaquilo que a gente vê, que a gente olha ali. Eu gostei do Felca, eu gostei desse cabeludo, gostei da maneira como ele colocou as coisas, mas é muita falta de exercício do eu, da pessoa. Ah, mas você só jogou basquete, você só... Eu fiz psicologia, fiz sociologia, fiz de uma forma autodidata. Não, mas eu vivi os chineses lá, viver 3 anos com chinês, com manager, falando... Eu tenho muita sensibilidade. Eu sei que o que ele falava não era legal para mim. Quando o time estava ganhando, ele sempre, eu sentia que era um sorriso. Mas quando estava mais ou menos, estava no vestiário, era uma cara... Então, a gente tem que buscar ter uma relação humana maior entre nós. Isso aqui, de nós estarmos todos juntos aqui agora, formando essa equipe aqui, e essa equipe bacana que eu participei hoje, que eu estou participando hoje, esse trio, ou esse quarteto, né? Me fez muito bem, porque é aquilo que eu faço desde os 18 anos, como você falou muito bem, como o Stang falou, 18 anos. Então, eu queria dividir com vocês, ou somar com vocês, ou abraçar vocês com essas questões sobre a minha mãe e sobre a Mamãe Terra. A vida é bastante complexa, né? E o jogo de basquete é complexo demais, e o direito, Nossa Senhora, e o Ministério Público ali, nossa, tudo é tão complicado. O compliance lá, que o pessoal faz em tudo que é lugar, mas que já tem uma escolha antecipada, mais ou menos, né? Então, fazer as coisas com a maior naturalidade. O que eu fiz hoje aqui foi nada mais, nada menos que falar do meu coração, falar o que eu estava sentindo agora, nesse momento, e eu achei legal, preferi assim. E sempre buscando a moderação, para que a gente possa, em momentos de frustração, não sermos tão frustrados, e no momento da euforia, não sermos tão eufóricos. Eu queria que essa árvore da vida, né, é o meu finalmente, é que eu queria que nós, homens, a gente tivesse a força de uma árvore, que a gente pudesse andar em direção à luz, né, que eu acho que existe, eu tenho muita fé nessa luz, que tem aqui dentro, que tem lá em cima, e tudo que eu faço não é para mim, nada. Tudo que eu faço são para minhas netas, para os meus filhos, para minha mulher, para os meus próximos, para os meus atletas, para os milhares, talvez milhões de alunos que já tenham passado, milhão de alunos que já possam ter passado nas minhas mãos. Então, eu quero estar sempre aqui para saber por onde eles estão andando, porque eu quero, em alguns momentos, ser útil para eles ainda, oferecer uma sombra. E manter-me firme até os 101 anos, porque até os 101 anos eu quero
com as intempéries da vida, com as dificuldades da vida, eu quero, sem ser sem fazer o mal, fazendo apenas o bem, manter-me firme nessa escolha que eu fiz na minha vida de ser um treinador de basquete, por vezes um palestrante. Morei aqui em Santa Catarina 8 anos, na cidade de Joinville, me apaixonei por isso aqui, amo o estado de Santa Catarina. Hoje estar aqui nossa, é um privilégio para mim, porque o doutor Afonso Guizo Neto, para terminar, contar essa história, o doutor Afonso bateu lá em casa. Ele era meu vizinho em Joinville. Bateu lá em casa. Eu sou o doutor Afonso Guizo Neto, promotor de justiça. Eu falei, nossa senhora, o que aconteceu? Caramba, dancei. Alguma eu aprontei. E eu procuro não aprontar. A gente comete erro para burro, já aprontei, lógico, já de bonzinho eu não tenho nada. Aí eu desci para falar com o doutor Afonso e ele me botou nessa campanha, o que você tem a ver com a corrupção? E eu rodei o estado de Santa Catarina toda, maravilha, São Miguel do Oeste, não sei, Chapecó, Videira, todas. E foi uma delícia, e aquilo me fez tão bem, porque a gente disseminou isso por... Isso foi 2004, né? 2011, eu fui embora de Joinville, mas eu continuei trabalhando em prol de um ideal que ele plantou e que cada vez frutifica mais. Eu quero que a gente possa, cada um de nós aqui, aproveitem o que vocês possam ter tirado de bom, né? Peguem uma fruta, né? Peguem uma flor, ou deixem a flor lá na árvore mesmo, para que a gente possa fazer um mundo mais justo, um mundo, um Brasil com menos desigualdade, um Brasil que possa... Eu estava no aeroporto, quinta-feira, e eu andava com a bolsinha aqui. Aí pediram para tirar foto. Quando eu fui ver, plano de saúde, os 3 cartões de banco, todos os documentos. Eu ainda não uso digital, ainda ali, CREF, carteira de identidade. Todo bobinho. Eu ainda encontrei um sobrinho no aeroporto, Chico Salgado, que hoje é o grande personal dos atores e atrizes. Tal. E aí o Chico também, o pessoal pedindo para tirar foto. Quando eu fui entrar no avião, cadê minha carteira? Tinha ido embora. Que a gente possa andar despreocupado um dia mais para frente, aí, porque isso aqui é um pequeno delito. Isso é um pequeno delito. Mas os delitos que eu vejo aí na minha frente... Aqui na minha frente, não. Não, aqui não. Que a gente vê... Eu estava fazendo uma palestra outro dia em São Bento do Sul, sabe, muitos anos. Aí eu falei assim, mas não seja... Eu estava falando num plenário, dentro do plenário, e só funcionários públicos. Eu falei, não façam que nem funcionário público, só chega para assinar o ponto e vai embora. Eu falei, meu Deus, e essas gafes, né, esses erros que a gente comete, mas errando e melhorando depois para não cometer esse mesmo erro novamente. E o erro de roubar, de fazer o mal ao próximo, é um erro que é muito grave no que a gente está se propondo aqui, que é fazer um Brasil melhor, um Brasil maior. Eu acho que eu tenho mais um slide. Eu acho que tem mais um. Não, eu achava que era outro. Mais um. Eu tinha pensado... Eu pensei uma coisa e veio outra. Mas, de toda forma, tudo que vocês já estudaram na vida de vocês, tudo que vocês já ganharam de conhecimento na vida de vocês, não esqueçam de falar assim, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. São palavras... uma boa tarde para todos. Uma boa tarde. Que vocês tenham uma tarde plena. Tá bom? Meninas bonitas, mais mulheres do que homens. E me perdoem, me desculpem se eu cometi algum deslize, algum erro aqui. Tá bom? São 3 palavras que a gente pode usar um pouquinho mais, que estão ficando meio esquecidas. Muito obrigado.
Obrigada, Bial. Humanizar a humanidade, né? Que é o que a gente precisa. Humanizar a humanidade. Fiquei gelado hoje. Eu tô que nem uma pedra de gelo. É, a entrega, é verdade. Bom, a gente gostaria de abrir para alguma pergunta para os nossos 3 palestrantes, alguma contribuição. Tudo tranquilo? Vai lá. Quer vir? Isso. Leva lá. Obrigada. É 100% de jovens. Meu nome é Karina. Nossa plateia, né, contemplada com muitos estagiários, né, daqui da casa. E eu queria um conselho de vocês 3, ou dicas, né, para no momento que a gente vive hoje na sociedade, onde se prega muita meritocracia, discursos muito superficiais, né, tanto de corrupção, a gente acha que sabe muito, mas entende pouco dos assuntos. Então, eu queria que vocês falassem para esses jovens, assim, numa visão de futuro, o esporte é fundamental, mas uma sociedade tão desigual, assim, palavras de incentivo, que eles não desistam, que eles são o futuro e o futuro é construído agora. Então, acho que falar algumas coisas para os jovens nesse sentido. Tem que pegar, porque eu acho que esse daí não Ela funciona. ligou. Ela ligou, pode falar. Ou quer que eu comece? Karina, né? Bom, é um baita desafio, né? Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem e acho que o esporte, além de a perder, nos ensina é ter humildade. E eu não tenho dúvida de que quando a gente fala de meritocracia, a gente muitas vezes fala sem ter noção de que as histórias de vida são muito diferentes. Então, a gente, né, hoje a gente acaba ouvindo, e eu escuto muito podcast, G4 Educação, como você fez isso. Gosto de escutar histórias de vida que chegaram a um sucesso. E o que eu vejo é que muitos deles hoje fomentam: não, tem que tomar banho frio de madrugada, né? Vamos fazer 3 horas de exercício físico. Tá, mas tudo bem. E quando, né, tu tinha que pegar 2 ônibus para chegar no teu trabalho, quando tu, né, tinha um filho para cuidar, tu não tinha dinheiro para de fato ter condições de sequer pagar a yoga que tu fomenta ter. Eu não tenho dúvida disso, que hoje em dia falar no esporte, talvez eu que de fato tive um privilégio de ter condições de pais que puderam me alocar dentro do esporte, são situações de vida que diferenciam a forma como a gente vai instigar o esporte, inserir o esporte, ou até mesmo a modalidade do esporte. Então, hoje, o Bial aqui, ele vai poder falar muito melhor do que eu, ele fomenta esporte para crianças carentes, né? Traz projetos, né? E a gente agora que está falando para crianças e adolescentes, não, a gente já está falando para jovens que já tiveram essa etapa. O Bial e as crianças com quem ele trabalha, e ele possibilita o ingresso no esporte desde cedo, tiveram esse privilégio, talvez não diretamente pelos pais, mas por uma pessoa que tem esse ideal. Aqui hoje a gente já está falando, não para que esses jovens, eles, né, tenham, digamos assim, talvez essa inserção inicial no esporte a partir da primeira infância, mas que eles permitam disseminar esse conhecimento e ter noção do quanto o esporte pode ser capaz de impactar vidas desde o início. O que eu falo hoje para esses jovens estagiários que aqui estão hoje, eu já fui estagiária, já faz algum tempo, eu fui estagiária, o meu primeiro estágio foi um estágio não remunerado, eu estudava de noite e fazia 8 horas. E eu não sabia exatamente qual era a minha ideia. Eu queria ser triatleta profissional. E era o meu sonho. Os meus pais exigiram que eu, ao mesmo tempo, tocasse os estudos. E eu estava com um convite para, daqui a pouco, fazer parte de uma seleção
brasileira de triatlon em Portugal, eu ia ganhar uma bolsa, e eu estava nos últimos meses antes de estar com a viagem marcada, e eu tive um acidente de bicicleta muito feio, que me levou para a CTI. Eu fiquei 7 dias de CTI. Eu tive uma fratura na C1, eu tive uma fratura nas costelas, pneumotórax, quebrei nariz, quebrei a face do rosto e tudo mais. E o que eu quero dizer que daqui a pouco a minha dificuldade não foi a financeira. E eu acredito que para muitos aqui, sim, lutam daqui a pouco mensalmente, diariamente, para poder ajudar em casa uma repercussão nesse sentido. Mas essas pessoas que fazem essa luta diária para alocar esses valores em casa têm que, de fato, ter esse propósito que eu falava no início, sempre para ilustrar o seu dia a dia, para poder saber que, apesar da luta diária, que apesar das derrotas, algumas coisas são males que vêm para o bem. Não estou dizendo que o meu acidente foi um mal que veio para o bem, porque eu tive que ficar 4 meses com uma pescoceira, parei de treinar e fui estudar. Então, eu terminei a faculdade e fui estudar para concurso. As dificuldades, muitas vezes, elas forjam caráter, elas não precisam necessariamente ser no esporte, mas essas dificuldades, esses calos que a vida nos dá, que muitos de vocês, daqui a pouco, que estão aqui passando um belo perrengue para aqui estar, para poder trabalhar, para poder, não muitas vezes, poder pagar uma melhor academia, ou para poder fazer o yoga, ou para poder tomar um banho gelado às 4 da manhã, para ter melhor energia para trabalhar e ser um homem de sucesso, mas que sim, daqui a pouco, para pagar a pensão para um avô, ou para uma avó, ou para a mãe poder sustentar o outro filho, que vocês saibam do valor que vocês estão angariando e pensem que sim, que vocês podem fazer diferente, apesar dessa derrota que muitas vezes pode parecer diária, e um futuro pode ser muito mais força para capacitar a angariar aquilo que você sonha. E o sonho, o propósito, ele é essencial para a gente não simplesmente permanecer onde se está. Então, eu vou reforçar a frase que eu falei hoje pela manhã. O que nos trouxe até aqui não será o que nos levará até lá. Então, pessoal, se tem um recado que eu posso dizer, é que, por favor, que as derrotas, que as quedas, elas não sirvam para nos colocar no chão, mas que nos impulsionem para o melhor. Tudo bem? No começo foi perguntado por que cada um veio aqui. Eu sou o mais velho que está aqui. Eu tenho 83. Fica quieto que eu sou mais velho que tu, tá? Não tem, eu sei, eu vi quando tu falasse quando nasceste. Tá bem? É. Com relação ao esporte, eu tenho 83, mas eu acordo às 5 horas da manhã todo dia, desde que eu me dou por gente, até às 6h30 eu estudo, porque eu sou médico. Eu estudo, às 6h30 eu vou para a rua, eu moro num sítio. Sempre morei longe da cidade, porque eu gosto de morar em sítio. Eu vou para a rua e até às 8 eu vou correr, ou montar cavalo, que eu tenho cavalo em casa, ou fazer musculação. Depois eu vou trabalhar. Eu cumpri 2 funções fundamentais. Estudei, porque eu tenho que estudar. Eu sou obrigado a estudar, e não é em WhatsApp, não é em desse tipo de comunicação, é com livro, com papel e livro, para dar profundidade. Eu tenho que estudar e tenho que ter atividade física. Então, eu vou para o meu dia de trabalho tranquilo. Eu já cumpri uma tarefa fundamental comigo e com os outros. Eu sou médico, como é que eu vou mandar alguém cuidar se eu não fizer? Como é que eu, fumando, vou mandar alguém parar de fumar? Ou sem atividade de preparo físico, eu vou mandar alguém ter. Atividade física movimenta tudo, isso aqui é integrado. Isso movimenta, inclusive, a tua estrutura cerebral e muito. A atividade física, olhando e percebendo, integra tudo. Isso é fantástico. Eu comecei a ser professor, eu sou professor desde que eu me dou por gente. Quando eu passei do vestibular para a medicina, em 1963, já existia gente naquela época, hein? Eu fiz um concurso
Por quê? Porque eu estudava muito. Eu tinha 19 anos, estudava para caramba. Naquela época, podia fazer isso. Eu fiz um concurso para lente catedrático de Ciências Físicas e Biológicas no Instituto de Educação. Passei, e podia ser, desde que eu tivesse competência para. Porque o fundamental realmente é ter competência para. Eu tinha, porque estudava, porque é simples. Estuda, tu não tem problema nenhum na vida. Tu tem conhecimento, A minha vida toda foi sendo professor. Fui para a faculdade de medicina, diretor da faculdade de medicina. Fiz a minha carreira, como todos vocês, qualquer um pode fazer, desde que queira fazer, queira mesmo. E a vida inteira eu fui professor. Entende? Então, essa percepção de vocês é fantástica, esse meio ambiente aqui, ó, de jovens, isso aqui turbina a gente. Eu dou parabéns a vocês que estão aqui. Eu vim para olhar, realmente, eu conheço o Afonso Guizo há muito tempo, tá? Eu sou da Academia de Medicina também, e de outras coisas, a gente se dá por lá. E ele me convidou, ele está no meu WhatsApp, até ele está se comunicando comigo lá da Itália, para eu vir aqui e ouvir. Tá? Meu nome é Hernani Santiago, sou médico, e estou aqui para ver, perceber, e olha, aprendi para caramba também como vocês. Cada mergulho desse você aprende, você leva muita coisa para a vida. Tá? Só queria dizer isso. E, olha, esporte é fundamental. Fui presidente da Federação Catarinense de Hipismo. Na minha casa, eu tinha uma hípica e fazia cavalo de nível internacional, em casa, com técnicos em casa, porque gosto. Tá? Esporte é uma coisa espetacular. É isso que eu queria dizer. Tá? Valeu. Mais positivo do que essa disciplina, esse amor pelo que ele faz, essa disciplina que ele mantém até os 83 anos. Eu também acordo às 5 horas da manhã, também nado 2.000 metros, volto, aí começo a estudar e aí começo a trabalhar, tomar conta de 1.500 crianças jogando basquete pelo Ceará. Bom. Estou falando assim, em vez de falar assim. Não tem problema, Bial. Chegamos ao final, né, pelo nosso horário. Eu gostaria de uma rodada rápida com os nossos palestrantes, de uma mensagem final para o nosso público. Está funcionando aqui? Tá. Quero agradecer bastante a oportunidade de falar aqui com vocês. Eu gostei da pergunta do público jovem, porque a minha experiência como estagiário foi muito marcante para mim. Todo o tempo que eu estava na graduação, eu estava estagiando. Inclusive, eu fui estagiário aqui da saudosa Marilu, que está aqui assistindo a palestra, porque teve um projeto envolvendo a LESC um tempo. E por mais que muitas vezes eu não soubesse onde eu estava indo, foi para mim o estágio, foi um grande aprendizado. Porque eu comecei, sei lá, na primeira fase, na quinta fase eu tinha olhado os trabalhos feitos por mim, na primeira fase eu olhava, meu Deus, o que eu estava fazendo? Aí na oitava fase eu olhei, meu Deus, o que eu estava fazendo na quinta fase? Mas assim, aquele processo, por mais que eu não tivesse visto, eu percebi o quanto que eu amadureci nesse aprendizado. E eu acho que é bom, assim, de confiar no processo e de também aproveitar a oportunidade. Como aqui a Júlia falou, o tempo é o nosso recurso mais escasso, né? E acho que é um tempo que passa rápido, mas é uma oportunidade incrível. Então, eu quero agradecer bastante por ter trazido um pouco dessas palavras de vocês e de compartilhar o tempo aqui com vocês. Foi um aprendizado e eu adoro vir justamente não para falar, mas poder fazer essa escuta ativa, de aprender tanto com vocês. Muito obrigado. Bom, para encerrar, pessoal, a primeira coisa é que, enfim, acho que nossas redes sociais elas ficam públicas, a gente está sempre disponível para trocar ideia, porque eu acho que o que a gente tem nessa vida é que a gente nunca tem certeza de nada e que a gente está sempre aprendendo, né? E eu, só para terminar, tem um outro cara que eu gosto muito de ler e de ouvir, que se chama Jordan Peterson. Ele tem um livro que se chama 12 Regras para a Vida, e dentro de tantas coisas que ele fala que a vida é sofrimento. Que a vida não é fácil, a vida é um percurso que a gente não está aqui para flores, a gente tem direitos, mas a gente tem muitos deveres e muitas obrigações.
Nada como uma vida real como ela é, né? Mas então o que eu quero dizer para vocês é que assim, mas que a vida ela só vale ser vivida se ela for lutada. Então assim, pensem nos seus objetivos, não pensem sempre no atalho, cheguem às vezes com robustez e com força, que cheguem para o dia prontos depois de um estudo, depois de um belo exercício, para que vocês sintam força para conseguir lograr êxito nos respectivos objetivos. Cada um sabe quais eles são, mas façam a vida valer a pena, porque ela é uma só, e tracionem aqueles que daqui a pouco não tiveram a mesma oportunidade de vocês, para que também busquem os respectivos sonhos. Não, concluindo, né? Que você falou, na vida vale a pena, a vida vale muito a pena, né? Então vamos viver a vida de forma plena, vamos viver a vida de forma completa, em toda a sua plenitude, se preparando para isso e vivendo a verdade, vivendo de forma autêntica, genuína e íntegra. Obrigado. Viva a vida! Bom, e para mim fica uma missão, para fechar a tarde com um breve resumo das 3 importantes falas que nós tivemos, né? Para vocês levarem como um importante recado, o recado do Educando Cidadãos, que tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, e a gente espera que vocês também sigam a nossa rede social. É um convite que a gente faz, né, Stefano, porque quando a gente fala do voluntário, é um programa com voluntários. Eu sou uma voluntária do programa, temos a professora Mileide, uma voluntária do programa também, que me auxilia na universidade para que eu possa estar aqui, para que ela também possa estar aqui, que a gente possa estar, além das nossas atribuições, que não são poucas, auxiliando o doutor Afonso, o doutor Stefano, para que a gente consiga compartilhar ao propósito, como a doutora Júlia falou, em relação ao Educando Cidadãos. Mas uma mensagem bem subliminar, né, que eu trago aqui, porque eu acho que cada um pode, de certa forma, buscar nela a sua interpretação, mas eu anotei que o doutor Stefano ele nos fez pensar várias coisas, né? Principalmente de que nós somos diferentes, e precisamos ser diferentes, porque os diferentes é nas diferenças que a gente consegue construir algo melhor. As diferenças elas são somatórias, né? Elas precisam ser somadas. No entanto, essas diferenças, quando a gente fala de corrupção, quando a gente fala da cultura da vantagem, elas não podem existir. Então, que a gente sim seja diferente, mas que a gente também, nessa diferença, tente mudar ou tente transformar aquelas diferenças que não são boas para a nossa sociedade, né? Então, é uma diferença saudável que nós temos que tentar compartilhar. E qual é o nosso papel, né, em relação a isso? A doutora Júlia, então, ela trouxe muito forte a questão do propósito, qual é o nosso propósito enquanto cidadão, enquanto ser humano, né, enquanto filho, enquanto pai, enquanto mãe, mas que nos chamou muito a atenção sobre a importância que nós temos que compartilhar os valores e as iniciativas que cultivem o mundo que a gente quer agora e o mundo que a gente quer para as próximas gerações. Eu tenho responsabilidade também, enquanto cidadã, enquanto cidadão, enquanto cidadãos, de fazer o mundo melhor, dentro de um propósito para que seja assim. E, por fim, a gente teve as provocações do Bial, que trouxe a base de tudo isso. Então, ora, se eu preciso ser diferente, mas uma diferença que não cultive a cultura da vantagem, se eu preciso ter um propósito, que seja um propósito pró-mundo melhor, aonde está a nossa base, seguindo a pergunta que nós tivemos aqui da jovem, na nossa família, né? E o Bial traz, então, a nossa família como a base de tudo isso, como o movimento, a principal equipe, como ele disse aqui, que vai fazer com que a gente, então, consiga fazer tudo isso rodar e a gente se tornar um humano mais humanizado,
não tão tecnológico, um humano mais próximo, e que a gente, sim, consiga construir a nossa sociedade melhor. Que a gente consiga não só ficar aqui, né, nessa discussão, mas que vocês sejam embaixadores de todos os assuntos, de todas as provocações que a gente teve nessa tarde. Então, por fim, eu quero agradecer demais o convite de estar aqui, agradecer a Verônica também. Ela não pôde estar e me escolheu para estar aqui representando ela, a Alesc, a Escola do Legislativo e também, com muito carinho, o doutor Afonso, pela oportunidade de estar participando do projeto Educando Cidadãos, que, como eu falei no início, foi amor à primeira vista, né? Quando eu estive na primeira palestra, onde o programa foi apresentado, e disse, não, eu tenho que estar junto, eu tenho que contribuir, eu também tenho que fazer o meu papel como cidadã, compartilhando e tentando provocar as pessoas para tornar o nosso mundo um pouco melhor, né, para nós e para o futuro que vem das novas gerações. Então, muito obrigada, até os próximos eventos, e sigam lá o Educando Cidadãos, lá no nosso Instagram, que o cliquezinho que vocês vão estar dando lá, vocês vão estar ajudando nesse compartilhamento que a gente provocou hoje a tarde toda. Obrigada, obrigada. Em nome da Escola do Legislativo, nós queremos, então, agradecer imensamente a disposição, né, de todos os nossos convidados, Luciana Bervian, Alberto Bial, doutora Júlia Schitz, doutor Stefano Garcia, por estarem aqui participando, né, de mais um evento da programação da Semana Estadual de Combate à Corrupção, instituída em lei. E hoje é o Dia de Combate à Corrupção, dia estadual, né? 27 de agosto, em Santa Catarina, desde o ano passado, passou a ser o dia em que a gente comemora, né, o combate de todas as pessoas que enfrentam essa mazela nacional, né, que tantos problemas provocam para o povo no desenvolvimento e atrasam o desenvolvimento, que é a corrupção pública, o desvio de dinheiro público, enfim, aqueles que detêm esse poder. Conforme dizia o nosso palestrante de ontem, né, doutor Clóvis de Barros, e falou muito bem também sobre essas. Gostaria de esclarecer que todos os nossos convidados vieram aqui sem honorários. Eles estão aqui porque realmente acreditam no que eles estão falando para os senhores. Ninguém está recebendo honorários aqui da Assembleia e nem da Escola do Legislativo, o que nos obriga, né, nos impõe esse dever de lealdade, de reconhecê-los. E o esforço de cada um, né? O Alberto Bial, tem muitos aqui que estão achando que é o Pedro Bial, não é? Tem? Eu, pelo menos, se eu encontrasse o Alberto na rua, eu ia achar que fosse o Pedro, até não saber que era o irmão. A primeira vez que nós falamos ao telefone, né, para tratar desse evento, da sua vinda para esse evento, eu falei, não, mas não é o Alberto, deve ser o Pedro. Eu acho que eu liguei para a pessoa errada. Mas são muito parecidos, né? Irmão do Pedro Bial, também é um patrimônio nacional, né? Outro patrimônio nacional, uma família ilustre, com certeza. Veio lá do Ceará, de Fortaleza, para participar deste nosso evento. Muito obrigado. Obrigado à doutora Júlia, que veio de Brasília também, para participar deste evento, né? E, para encerrarmos, agradecer a todos, Bial, nós até falávamos, né, você falou da perda da sua mãe, virou notícia nacional, eu vi na imprensa, né, a mãe do Pedro Bial, no caso, que também é do Alberto Bial, né, foi a notícia que eu vi, né? Né, virou notícia, e, curiosamente, 4 dias depois, eu perdi a minha mãe também. Então, estamos de luto, e não por acaso, talvez estejamos de preto, né, porque realmente é uma perda que quem não passou ainda, acho que é uma perda maior da vida, né, a perda da mãe da gente, a pessoa que gestou, que criou e nos cuidou. E se nós estamos aqui, eu também me julgo, né, se hoje estou aqui, eu devo a ela, com certeza, ao meu pai também, mas principalmente a minha mãe, né, que é quem embala a gente nos primeiros anos de vida, que dá todo o carinho e o afeto e garante a nossa sobrevivência, né? Então, realmente é um sentimento difícil, né, para quem nunca não passou ainda e talvez vá passar, né? Eu comungo, então, eu faço as minhas dores também, a do próprio Bial aí.
mas é vida que segue, né? E só para reforçar, eu gosto muito de um trinômio, né, que fala muito, quando a gente fala em perspectiva de vida, eu também já fui professor universitário, né, já trabalhei com muitos jovens também, tenho filhos, tenho netas, tenho 3 netinhas já, tenho uma satisfação muito grande de tudo isso, que são 3 que eu acho bem bacana para jovens. São 3 palavras apenas que a gente não pode esquecer, e as 3 começam com F, né? Eu acredito muito que a fé, nunca perder a fé nos seus objetivos, nos seus sonhos, né? Foco, definir um foco, um objetivo na vida, que você vai alcançá-lo. Você nunca pode perdê-lo de vista. O que eu desejo ser, o que eu pretendo ser, você vai atingir. E força, né? Que é levantar todos os dias com vontade, com garra e de ir à luta. Porque, com certeza, eu também venho de uma família muito humilde, lá do interior do Paraná, e me sinto uma pessoa já vencedora por estar aqui hoje, participando, por exemplo, desse evento, né? Então, nunca deixarei de entusiasmar a todos, porque eu próprio me considero uma prova assim, de que, quando a gente tem essas 3 palavrinhas na vida da gente, a gente chega lá, com toda certeza. E é uma palavra que eu deixo aqui, especialmente para os jovens, né, que nós temos vários estagiários, né? Queremos agradecer a todos os demais participantes desse evento, né, servidores, militares aqui presentes, né, que estão prestigiando um evento que poderia perdurar por muito mais tempo, porque realmente a qualidade da fala é indiscutível de todos os senhores. Muito obrigado, a Escola do Legislativo realmente, com muita gratidão, agradece a todos. Eu queria convidar a doutora Cláudia, nossa colega ali do Observatório da Violência contra a Mulher, delegada de polícia, para fazer uma entrega de gratidão a todos os nossos painelistas e participantes, acerca de uma lembrança do programa Educando Cidadãos. Obrigado, doutora Cláudia. Pediria alguém para fazer o registro, então? Você entrou no time, deixa a cabeça. Tá vendo? Muito obrigado. Agradecemos a todos e desejamos um bom retorno, muita saúde, muita paz. Voltem com Deus.